Bom, pessoal, para a gente utilizar a ferramenta Select, a gente vai iniciar com ela. Aqui na aba esquerda, a gente tem uma flechinha e o Select. Então a gente pode clicar nesse botãozinho, a gente abre uma aba no lado esquerdo aqui do Select, ou se eu quiser eu posso utilizar a ferramenta de atalho de teclado, que é o S, que vai fazer a mesma função de a gente clicar nesse lado. Na nossa modelagem do dia a dia, essas ferramentas de teclado nos ajudam muito para a gente agilizar os processos de modelagem 3D, então é bem interessante a gente usar as ferramentas de atalho de teclado. Mas enfim, vou mostrar para vocês algumas funções do Select. A primeira função que eu quero mostrar para vocês, quando eu apertei o S ou cliquei aqui nessa lateral do Select, vai me aparecer em cima do nosso modelo, tem um modelo aqui, o escaneamento odontológico aqui, ele vai aparecer como se fosse uma sombra na ponta do meu mouse. Bom, pessoal, a primeira ferramenta que eu vou trabalhar com vocês aqui seria a ferramenta de retângulo. A gente inicia do lado de fora do nosso modelo e vai clicando ponto por ponto e a gente vai selecionar a área dentro minha seleção por pontos, né? Então a gente chama de retângulo. Dentro da minha área, então a gente seleciona o modelo. Então clicando por pontos até a gente fazer todo o perímetro, né, ao redor daqueles pontos, e a gente cria um espaço onde há uma seleção do meu modelo. Dou ESC, aperto novamente o Select, o S, e a segunda forma de eu selecionar o meu modelo é por laço. E como isso funciona? Eu venho de fora do meu modelo, clico também com esse botão da esquerda e vou selecionar a área que eu quero. Então, dentro da minha seleção, dentro desse meu laço que eu fiz, a área do modelo foi selecionada. Vou dar o ESC de novo aqui, e a próxima forma da gente selecionar o nosso modelo é quando a gente quer selecionar o nosso modelo inteiro. E um atalho de teclado bem legal que a gente faz seria o Ctrl A. Com o Ctrl A, todo o meu modelo é selecionado. Então, de uma vez só, eu seleciono todo o meu modelo. Claro que eu podia gerar por retângulos, então, selecionando esse modelo inteiro, tanto por laço quanto por retângulo, ele ia selecionar o meu modelo. Às vezes eu tenho uma área grande, eu estou com o meu modelo maior, então eu aumentei o zoom aqui do meu modelo e eu quero selecionar só o modelo inteiro, então eu vou lá e dou o Ctrl A, selecionei esse meu modelo todo. Dou o ESC aqui, e a próxima forma da gente selecionar então quando a gente clica aqui no S, na ponta do meu mouse aparece essa sombrinha, como eu falei antes para vocês. E a gente faz o quê? Clicando o botão da esquerda com o meu mouse em cima do modelo, a gente clica e a gente seleciona a área que eu quero deixar selecionado aqui. Então, estão vendo aqui que a parte laranja aqui do modelo foi selecionada. Então, só as áreas que eu quero selecionar, elas vão ser aqui, então, ficam com essa cor laranja, então, que elas foram selecionadas adequadamente. E a partir dessa seleção, eu posso fazer algumas outras funções que são bem interessantes. Então vou dar o ESC de novo, vou apertar o meu S de Select e eu vou mostrar então nesse menu aqui do lado esquerdo o que a gente pode fazer. A primeira coisa que eu posso é aumentar ou diminuir o size, ou seja, essa sombra ela pode ser menor, então a gente está vendo que tem uma sombra bem pequenininha aqui, ou maior, onde eu tenho uma área maior de seleção. Eu vou colocar uma seleção aqui no meio para a gente poder trabalhar e eu mostrar para vocês. Eu seleciono uma área aqui para a gente poder trabalhar e a gente tem aqui nesse menu da esquerda algumas funções que são bem interessantes. E eu vou mostrar as mais importantes que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. A primeira delas seria no Edit. A gente tem a função de Erase and Fill. Como é que ela funciona, essa função de Erase and Fill? Ela vai fazer com que a área onde a gente selecionou, ele não fique mais, por exemplo, com essas rugosidades. Eu fiz o escaneamento do meu modelo, eu tenho lá uma área que não está tão interessante, por exemplo, tem lá um excesso, ou um modelo que eu escaneei, que tem um pouquinho mais de gesso em algum lugar, e eu faço com que ele fique todo liso. Então, em algum momento, isso vai ser interessante. Vou voltar aqui do ESC, volto na minha função Edit, e uma outra função interessante, duas funções que funcionam de uma forma parecida, seriam as funções de Extrude e de Extract. Elas têm as duas como atalho de teclado, o D e o Shift D. Então, antes eu não falei, mas o Erase and Fill tem um atalho de teclado de F, o Extrude, o D, e o Extract, Shift D. Então, vamos lá. Começamos com a ferramenta Extrude. Eu cliquei. Se a gente
gente olhar aqui por cima, o meu Extrude, ele vai fazer com que haja um aumento daquela região. Eu mostrei em outros vídeos, por exemplo, uma área que eu quero criar uma placa aqui no palato do meu paciente e eu quero criar um alívio, essa ferramenta ela é bem interessante. Aqui em cima do lado esquerdo, eu posso organizar ou colocar quantos milímetros que eu quero desse offset ou desse aumento do meu Extrude. Então aqui eu vou colocar que eu quero então 2 milímetros, né? Se eu quiser clicar um número exato para aumentar. Então o Accept, a gente tem um aumento de 2 milímetros nessa região. Por algum motivo seja interessante, a gente pode fazer isso. Vou voltar ali na minha seleção e a outra ferramenta que eu posso utilizar seria no Edit, o Extract. Então o que o Extract faz? Ele separa uma área desse meu modelo e vamos botar ele que ele seja aqui em torno de 10 milímetros longe do meu modelo para vocês poderem entender. Então se eu olhar, ele pegou uma área e ele fez o extraction de tantos milímetros daquela região. Então, se por algum motivo eu quero criar uma placa, eu quero criar alguma coisa mais longe desse modelo, essa ferramenta ela é bem interessante para mim. Vamos voltar um pouquinho aqui, o Cancel, e eu vou voltar para uma outra ferramenta que é interessante no Edit, que seria a Separate. Separate, ela faz o quê? Ela separa do modelo a área que eu selecionei. Então, se eu aceitar esse Separate, eu dou Enter e eu crio aqui, então, se a gente olhar, 2 arquivos. Então, eu tenho o arquivo, vou dar o ESC, e eu vou ver um arquivo seria o meu modelo e o outro arquivo seria a minha área separada. Então, se eu quiser criar algum objeto que seja separado do meu modelo, eu tenho que me preocupar em duplicar esse meu modelo, porque a hora que eu separei esse meu modelo aqui, vamos mostrar para vocês aqui, eu minimizar ele aqui, vai ficar um buraco aqui nessa região. Então, eu duplico o meu modelo e eu pego e apago esse aqui que eu perfurei, né, fazendo a separação de uma área do meu modelo. Então isso é bem interessante para a gente poder trabalhar em algumas placas e algumas coisas que a gente faz no nosso planejamento do dia a dia. Então bem interessante. Vou voltar aqui. E a gente consegue, então, uma ferramenta legal para a gente poder trabalhar no nosso dia a dia. As outras ferramentas que são interessantes a gente entender, elas vão estar nessa aba aqui de Modify. Na aba de Modify, uma ferramenta que a gente usa muito no nosso dia seria a ferramenta de Invert, ou seja, eu selecionei uma área do meu modelo, mas eu quero que a área selecionada não seja essa que eu selecionei, seja a área invertida a ela. Então eu vou lá no Invert, né? Ou no atalho de teclado I e eu vou inverter a minha seleção. Eu vi, onde eu selecionei aqui ficou marcado e a área que eu não tinha selecionado ficou selecionada. Isso várias vezes no nosso planejamento 3D nos interessa. Então, a gente só apertando a tecla I, a gente inverte a seleção que a gente fez. A outra ferramenta que também é interessante é uma ferramenta que a gente chama de Smooth a Boundary. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês o que acontece com a Smooth a Boundary. Se vocês olharem aqui, a gente tem na borda uma área que sobe e desce aqui. Então, tá vendo que não está selecionado homogeneamente, assim, ou numa linha reta, que às vezes, se a gente fizer algum objeto a partir dessa seleção que está toda dessa forma assim, o que vai acontecer? Ela vai ficar com uma borda irregular. Então eu vou apertar o W aqui para mostrar a malha para vocês, vou fazer um zoom e vou na ferramenta de Modify, Smooth a Boundary. Olha o que vai acontecer. Ele vai criar uma linha que é mais elegante, que é mais homogênea nessa região. E se eu der aqui o Accept, o que vai acontecer? A nossa seleção, vou tirar o W para ver, ela fica bem mais lisinha. Então, para a gente trabalhar nessa área e criar um objeto, ele fica muito mais regular e muito mais fácil da gente poder trabalhar. Uma outra coisa interessante que também a gente pode fazer nessa ferramenta de Modify seria aumentar ou diminuir a área da seleção. Isso é feito a partir do Expand Ring ou Contract Ring. Se eu clicar aqui em cima, eu vou conseguir fazer uma expansão só, então ele vai aumentar o tamanho e vai apagar a ferramenta, eu tenho que voltar lá e fazer novamente essa expansão, mas eu posso utilizar uma ferramenta no atalho de teclado que faz isso mais fácil, mais rapidamente. E como é que ela funciona? Eu aperto a tecla Shift e eu vou nas teclas de maior ou menor. O Shift e eu vou aumentando a minha seleção e eu vou diminuindo essa minha seleção, o que é bem legal, porque daí eu consigo, a partir de uma seleção de um ponto, de uma área que eu queira, eu consigo aumentar essa seleção a partir dessa expansão, que ela vai ser homogênea para todas as áreas. E a última coisa que é interessante a gente entender, que é uma ferramenta importante, seria a ferramenta de Modify e Create Face Groups, ou seja, na área que eu selecionei, eu criei um Face Group. Ou seja,
é uma área selecionável, pré-selecionável que eu tenho no meu modelo. Então, por exemplo, eu tenho um Face Group aqui nessa região. Eu vou na ferramenta Select e eu vou diminuir um pouquinho o size para ficar dentro do meu Face Group. Ele fica sempre no Mesh Mixer numa cor diferente, então tá cinza o meu modelo e o Face Group tá dessa outra cor. E eu vou em cima da área do Face Group e eu dou 2 cliques. E ele vai selecionar somente o meu Face Group. Então eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês. Se eu der o Select e clicar no meu modelo, que vamos pensar assim que ele não tenha nada de Face Group, se eu vou dar 2 cliques, ele vai selecionar todo esse meu modelo. Então o Face Group ele separa áreas que eu vou poder trabalhar na ferramenta de seleção. Então isso é bem interessante. Se eu tenho uma área que eu fiz alguma modificação e eu quero que aquela área somente seja modificada, seja selecionada, então eu crio um Face Group daquela região, eu vou lá, clico no Select, clico 2 vezes no meu Face Group e ele vai ficar só aquela área selecionada. E para eu remover os Face Groups, às vezes a gente vai cortando o modelo e ele vai criando automaticamente esses Face Groups. E o que a gente faz? Há uma ferramenta que a gente vai no Modify novamente e apaga ou faz o clear dos Face Groups. Eu clico aqui, ou no atalho de teclado Ctrl+Shift+G, então eu clico aqui e eu removo todos os Face Groups do meu modelo para eu poder trabalhar então com ele novamente num Face Group só, ou totalmente inteiro. Isso, quando a gente vai separando muitas vezes, ele vai criando muitas cores e às vezes atrapalha visualmente para a gente trabalhar. Então o que a gente faz? Se a gente não vai precisar trabalhar separando por Face Groups alguma área, eu vou lá, então eu dou o Ctrl+Shift+G, ou vou aqui na minha ferramenta do Select, então eu vou lá, seleciono uma área, dou Select, Modify e vou nessa ferramenta de Clear Face Groups para trabalhar com o modelo então inteiro. Uma dica importante, uma dica extra que eu vou dar para vocês. A gente tem que ter cuidado na nossa ferramenta de seleção. Eu vou virar esse modelo aqui para mostrar isso para vocês. Quando a gente seleciona uma área, a gente tem que ter cuidado para não selecionar a área atrás dela. Então eu vou aqui na minha ferramenta de Select, aumentar um pouquinho o Size, e eu vou em cima do meu modelo aqui, ó, selecionei. Eu quero selecionar um dente aqui nessa região. E aí se eu girar esse meu modelo, olha o que aconteceu. Eu fui selecionar esse dente aqui e eu acabei sem querer selecionando a área do outro lado do meu modelo. Isso daí, às vezes eu vou fazer alguma ação com esse meu Select e eu acabo fazendo essa ação nos 2 lados do meu modelo. Então uma dica importante, a gente tem que ter cuidado na hora da gente selecionar para que a gente não selecione sem querer uma área do outro lado do meu modelo. E aí pessoal, curtiu esse guia completo da ferramenta Select? Agora você vai poder usar ela com muito mais precisão e trabalhar muito mais facilmente com os seus projetos 3D. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e mande para algum amigo seu que está começando a trabalhar com Mesh Mixer, que está com alguma dúvida. Às vezes vocês estão lá discutindo sobre alguma coisa e a gente tem dúvida nessa ferramenta, que ela é básica, mas que ela é tão importante para a gente trabalhar nos nossos objetos tridimensionais, nos nossos projetos do dia a dia. Até mais!